Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa 291 que vai ao ar no domingo, dia 14 de dezembro de 2025. E o ano está acabando, mas as confusões tributárias não param. É impressionante como o Brasil é uma máquina de moer normas e de acabar com a segurança jurídica. Essa semana no Tributologia eu não tenho como não abordar a decisão adotada pelo CARF, que aliás tem sido uma recorrente, mitigando o tema 1293 do STJ. Então, puxa sua cadeira, pega o seu café e vamos bater um papo sobre esse assunto que é muito importante. Bom, primeiro é importante lembrar o que é o tema 1293 do STJ. A primeira sessão, ela, lá do STJ, fixou algumas teses sobre prescrição intercorrente em processo administrativo relacionado com infração aduaneira. A grande verdade é que em matéria tributária não existe prescrição intercorrente administrativa. Isso porque, em matéria tributária, enquanto a esfera administrativa está pendente, o crédito tributário não está definitivamente constituído. E é exatamente por isso, pela suspensão da exigibilidade do crédito, que não pode haver a cobrança. E se não pode haver a cobrança, não há a contagem da prescrição durante a esfera administrativa, ainda que absurdamente ela dure anos. E é claro que em matéria tributária, prescrição e decadência são assuntos reservados à lei complementar. Portanto, nos termos do artigo 146 da Constituição, lei complementar deve tratar de prescrição e decadência, e a lei complementar que trata desse assunto é o Código Tributário Nacional, que apesar de ter nascido como lei ordinária, foi recepcionado com status de lei complementar. Beleza? Maravilha. Pois bem, o STJ, então, se manifestou no tema 1293 e fixou 3 teses sobre prescrição intercorrente no processo administrativo que envolva infrações aduaneiras de natureza não tributária. Tá? Se for de natureza tributária, obviamente segue a regra de prescrição do Código Tributário Nacional. A primeira tese fixada lá no STJ foi no sentido de que a prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873, ela se aplica efetivamente quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de 3 anos. Então, se ficou parado por mais de 3 anos, vai ser aplicado o artigo 1º, parágrafo 1º. A segunda tese diz que a natureza jurídica do crédito, correspondente lá à punição, à sanção pela infração à legislação aduaneira, é direito administrativo. Então, nesse caso, como a lógica da sanção é limitar, regular o controle do trânsito internacional de mercadorias, ainda que reflexamente tenha algum impacto na fiscalização do recolhimento do tributo, efetivamente não é tributário. O assunto não é tributário. A lógica é matéria administrativa, ok? E a terceira tese fixada foi no sentido de que não se aplica o artigo 1º, parágrafo 1º, ou seja, não se aplica o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos, apenas se a obrigação descumprida destinava-se direta, imediatamente, à arrecadação ou à fiscalização de tributos. Ou seja, se era direta e imediatamente a arrecadação ou fiscalização dos tributos, não se aplica o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, ou seja, não se aplica o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos, ok? Pois bem, esse assunto é um assunto que abriu então margem para muitas discussões. Afinal de contas, o que é se aplicar imediatamente? O que é fiscalização dos tributos? Qual o impacto na fiscalização? Por que não pode ter? Enfim. E o CARF se aproveitou disso. O que o CARF está fazendo? Já temos 2 decisões no CARF, uma foi adotada essa semana, mitigando a aplicação do tema 1293. O CARF, no julgamento do processo, anote aí o número, vai, processo 15165 720001
720001/2020-11. Nesse processo, já é a segunda decisão adotada pelo CARF. Já foi consolidado, então, nas turmas ordinárias, que a multa de pena de perdimento por interposição fraudulenta tem natureza tributária e, por isso, não está abrangida pelo tema 1293. Então, não se aplica a prescrição intercorrente administrativa de 3 anos. Tá? E nesse caso, não havia representação fiscal para fins penais. Tá? Porque no primeiro caso adotado pelo CARF anteriormente, afastando a prescrição, dizendo que o perdimento por interposição fraudulenta tinha impacto na matéria tributária, a decisão anterior tinha representação fiscal para fins penais. Então tinha outros impactos, que não meramente o impacto aduaneiro. A verdade é que essa decisão ela é extremamente perigosa e ela demonstra uma vontade arrecadatória muito grande, mas eu não esperava diferente do CARF. Veja, o CARF foi transformado num órgão de arrecadação, apesar de haver ainda muitos votos favoráveis, muitas decisões muito boas, mas a lógica do governo foi transformar o CARF num órgão de arrecadação. Eu repito, eu não acredito nisso plenamente, tá? Eu acho que a lógica do governo foi essa, mas eu acho que o CARF ainda é muito técnico, mas nesse assunto eu esperava que o CARF fosse efetivamente adotar esse posicionamento. Por quê? Porque é uma autodefesa do CARF. Né? Os processos foram parados muitos anos, é claro que são muitos processos, mas é uma autodefesa do CARF. Então é natural que ele vá tentar estender o máximo possível o prazo prescricional, principalmente num caso desses. Bom, o entendimento então adotado foi no sentido de que a ocultação do real adquirente, a ocultação do sujeito passivo tributário, ele traz efeitos diretos na atuação tributária, pois altera o contribuinte, interfere na base de cálculo dos tributos aduaneiros. Então, nesse caso, ocultar o real importador gera impactos tributários. E por gerar impactos tributários, cai na terceira tese do tema 1293. Tá? Bom, no caso concreto, então, uma vez reconhecido que a infração de ocultação do real adquirente não se relaciona com o trânsito internacional, mas a arrecadação, todas as penalidades seguem o regime tributário. Isso afasta a prescrição intercorrente. Bom, vamos às críticas à decisão, porque o meu objetivo aqui é trazer críticas e elogios quando cabível. E quando cabíveis, né? Primeiro, crítica número 1. Tratar perdimento como pena tributária é um absurdo. É juridicamente inviável. Por quê? Porque em matéria tributária não se admite a sanção política como meio para satisfação do crédito tributário. O próprio STF já tem súmula sobre o assunto há milhões de anos, que é a súmula 323. Não cabe apreensão de mercadoria para obrigar o contribuinte a pagar o tributo. Gabriel, mas a súmula foi mitigada por uma decisão do ministro Marco Aurélio, que o STF adotou, no sentido de que em matéria aduaneira, quando há esse perdimento, na verdade, ele não se aplica a súmula 323, porque o perdimento ele se aplica quando há um requisito de entrada no Brasil, que é o pagamento do tributo. Então o perdimento não seria a retenção para obrigar o contribuinte a pagar o tributo, seria efetivamente a perda do bem. Então, nesse caso, por exemplo, quando você chega do exterior, que você tem que pagar o tributo dos bens que você comprou, para o STF, a retenção desses bens é legal, pode acontecer, porque o requisito para entrar é pagar. Cara, eu acho que o grande problema é que não dá para estender essa decisão para a pena de perdimento por ocultação de real adquirente. Porque no caso de ocultação de real adquirente, você pode ter vários motivos para ter ocultação que não necessariamente um motivo tributário. Eu acho que o problema da decisão é exatamente esse. Eu, como atuo com a aduaneira há muitos anos, eu posso dizer para vocês que eu vejo casos concretos em que, às vezes, a interposição fraudulenta ela acontece porque o real importador, o real adquirente, né, ele não tem como tirar um radar na Receita Federal. Às vezes ele não tem como aumentar o radar. O que é o radar? Radar é o cadastro para que haja importação. Então, a Receita Federal ela cadastra a empresa no radar para que ela possa fazer uma importação direta. Então, muitas das vezes, a empresa não consegue cadastrar no radar
porque ela não tem os elementos suficientes e requisitos para isso. Vou te dar um exemplo. O radar expresso lá de 50 mil dólares, toda empresa tem. E aí você vai lá, tira 50 mil dólares de radar, começa a importar, deu certo. Você quer trazer mais 50 mil dólares em 6 meses, você não consegue. Você tem que subir o seu radar. E para você subir o seu radar para 150 mil dólares, você passa por um processo muito longo. Você precisa demonstrar 800 mil disponíveis na conta. E muitas vezes a empresa não tem esse valor. Sabe? Muitas vezes o cara está no giro. Muitas vezes ele consegue mais prazo na China para pagar. Enfim. Então, muitas vezes a ocultação de real adquirente não é para não pagar tributo. É porque a burocracia brasileira é uma desgraça. E todo mundo sabe disso. A burocracia brasileira é muito maior do que efetivamente a vontade de não pagar tributo. É claro que existem casos em que ocorre a ocultação de real adquirente para quebrar a cadeia do IPI. A gente sabe disso. Mas efetivamente não é, voltando aqui, não é o ponto principal que deve ser analisado. Eu acho que tem que ser casuístico. Eu acho que essa decisão do CARF ela é muito problemática. Tá? Por quê? Porque no momento em que você fala que qualquer hipótese de ocultação de real adquirente em que se aplique a pena de perdimento é assunto tributário, eu acho realmente muito problemático, porque tem que ser analisado caso a caso. Então, essa decisão do CARF, essas decisões do CARF, que já temos duas, o assunto já está praticamente pacificado no CARF, são decisões muito problemáticas e muito arriscadas, porque você mitiga uma tese do STJ e tira a segurança jurídica mais uma vez do contribuinte, que fica ali sem saber o que é. E outra, você dá natureza de perdimento, da natureza tributária ao perdimento, é você mitigar todo o sistema tributário brasileiro e todo o sistema de cobrança de tributo. Porque o tributo ele tem que ser efetivamente cobrado pela execução fiscal pelo protesto da CDA. Você aplicar perdimento como matéria tributária viola o racional da tributação brasileira. Então, assim, é uma decisão problemática, é uma decisão arriscada e outra que eu já começo a me preocupar. Porque assim que o tema 1293 foi efetivamente firmado no STJ, muitas empresas impetraram mandado de segurança para poder reconhecer a prescrição intercorrente administrativa dos processos parados na esfera administrativa. Então, assim, será que isso não vai endossar uma ação rescisória? Né? Será que isso não vai endossar mais contencioso? Enfim, fica aí o questionamento e, mais uma vez, uma insegurança jurídica muito grande. Porque se você parar para pensar, praticamente todos os problemas que envolvem a aduana vão, de alguma forma, refletir na tributação. A não ser que seja um problema de colocação de raio-x no porto. Aí é uma outra história. Agora, fora isso, a maioria dos problemas aduaneiros vão ter reflexo tributário. E o tema do STJ deixa claro, não é reflexo, é impacto imediato na arrecadação. É diferente do que um reflexo no direito tributário. Bom, fica aí minha crítica. E no caso concreto, no assunto como um todo, eu acho que você que está me assistindo aí como advogado, como importador, tem que avaliar muito bem para verificar se vale impetrar um mandado de segurança para poder reconhecer a prescrição intercorrente. Se você tiver muita certeza, vale impetrar sim para poder matar logo isso. Agora, se foi pena de perdimento por ocultação de real adquirente, pode ter certeza que a sua chance vai ficar bastante diminuída. Agora tem que levar o assunto para o judiciário para verificar se vai ter algum distinguishing, para verificar se vai ser aplicado o tema do STJ, enfim, como serão as cenas dos próximos capítulos. É isso, senhoras e senhores. Espero que você tenha gostado da Tributologia dessa semana. Tá ouvindo no seu podcast, avalia, por favor. Tá assistindo no canal do YouTube, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso. E semana que vem nós teremos o último Tributologia do ano. Um beijo enorme e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera.